Ai, Vitor, mas para parar de beber a pessoa tem que querer parar de beber. É claro que sim, mas uma coisa não anula a outra. É porque você que fala isso ainda não entendeu que no processo de fazer quem você ama parar de beber, você vai fazer essa pessoa querer parar de beber. Então perceba, se você já tentou, por exemplo, aconselhar a pessoa que você ama, tentando mostrar por que essa pessoa tem que parar de beber, e ela respondendo que não concordando com você, ou concordando e depois você se decepcionando, né, com promessas. Então eu entendo que você se sinta impotente, que quando você olha ao seu redor, você vê pessoas que estão vivendo nessa realidade tendo resultados ruins, a lacuna entre as informações científicas mais atuais e o conhecimento popular é gigantesco. Por isso que quando você me ouve falar, faça que você ama parar de beber, você pode pensar que eu sou um doido. Mas isso é mentira, é bom demais para ser verdade, isso é impossível, não tem como fazer isso, porque fulano fala outra coisa. E eu vou te justificar por quê. Finalmente você vai ter a chance de entender por que dá para fazer. E da onde que eu tirei isso, e eu garanto para você que eu não tirei dessa cabeça só. Eu tirei de várias fontes de qualidade, científicas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te explicar finalmente por que é possível você fazer quem você ama parar de beber mesmo que essa pessoa não queira. Por quê? Como é possível eu afirmar aos quatro ventos, né, uma coisa tão ousada como essa, né? Muita gente que chega a me acompanhar até estranha e fala, meu Deus, isso é um absurdo, isso é impossível. Como que eu, familiar, já tentei há tantos anos, eu escuto o tempo todo que não é possível, que a pessoa tem que querer parar de beber, que enquanto ela não quiser parar de beber, ela não vai conseguir. Ou outras pessoas, como a Aldaci, falam assim, me explica melhor, e hoje eu vou te explicar melhor, Aldaci. Por que tem um vizinho da Aldaci que conseguiu parar de beber, que parou de beber faz 10 anos? Ele parou de beber, ele decidiu parar de beber. E por que o alcoolista que eu amo, por que ele não para? Por que eu tenho que fazer alguma coisa para a pessoa que eu amo parar de beber? Se ela não quer parar, por que é possível fazer? Primeira coisa que eu quero dizer de novo você não tem que fazer nada. Eu não sou a pessoa que vai te dizer o que é que você, uma pessoa adulta, tem que fazer com a sua vida e a vida da sua família. Com todo respeito, se você não se importa com isso, eu é que não vou me importar. Tô de fone aqui ainda, não sei porquê. Deixa eu tirar. Se você não se importa com isso, se isso não é importante para você, não sou eu que vou querer militar pela causa de que você salve a pessoa que você ama. Não. Se é importante para você essa pessoa, se é importante para você esse relacionamento, a única coisa que eu tô aqui para falar, para quem quiser ouvir, você pode fechar essa janela, e eu até peço que você faça isso, caso você não queira, não tenha interesse em fazer quem você ama parar de beber, porque é bom para nós dois. Eu tô falando para quem quer ouvir e para entender como é possível, caso você queira, mudar a realidade da sua família, e através das suas mudanças, você conseguir fazer a pessoa que você ama parar de beber. Vitor, mas para parar de beber a pessoa tem que querer parar de beber. É claro que sim, mas isso uma coisa não anula a outra. Porque quando a pessoa me diz isso, não, Vitor, eu não tenho como fazer quem eu amo parar de beber porque essa pessoa não quer parar de beber. É porque você que fala isso ainda não entendeu que no processo de fazer quem você ama parar de beber, você vai fazer essa pessoa querer parar de beber. E aí que a cabeça das pessoas explode, né? Soa impossível. Eu sei que soa impossível. Até porque a gente costuma ter conceitos muito do que se repete por aí, né? Se as pessoas ao seu redor, às vezes pessoas em posições de autoridade, muitas vezes pessoas que você respeita pelo conhecimento em outras coisas da vida, falam para você que talvez, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado. O cara não quer parar de beber, não tem o que fazer. E talvez você tenha vivido experiências em que você tentou diversas vezes, sério, e não conseguiu fazer a pessoa que você ama querer parar de beber. Aí você não acredita. Pode ser que você já tenha tentado, e veja comigo. Depois, no final do vídeo, vai fechar esse raciocínio.
E eu já vou antecipar um pouco, bem pouquinho, só a casquinha do que a gente vai ver na Semana ACA, que é o maior evento do planeta Terra, em que eu vou te mostrar o caminho. Em 3 aulas eu vou te mostrar o começo, meio e fim do caminho para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Essa live aqui é um conteúdo mais inicial ainda, é um aquecimento só para esse nosso evento. Então perceba, se você já tentou, por exemplo, aconselhar a pessoa que você ama, tentando mostrar por que essa pessoa tem que parar de beber, e ela respondendo que não concordando com você, ou concordando e depois você se decepcionando, né, com promessas. Então eu entendo que você se sinta impotente, que quando você olha ao seu redor, você vê pessoas que estão vivendo nessa realidade, tendo resultados ruins, né? Porque a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que eu vou te falar aqui hoje, incluindo profissionais. Tá? Incluindo profissionais, inclusive tem muitos profissionais que acompanham para aprender um pouco mais sobre isso. Não é porque é um conhecimento secreto e nem porque eu sou especial, é porque é um conhecimento muito determinado, muito específico. Então a maioria das pessoas não estuda tudo. Eu também não sei muita coisa sobre outras áreas, porque eu me aprofundei nessa área. E por acaso é uma área que tem uma lacuna muito grande de treinamento profissional. Então imagina, treinamento profissional. E a maior parte das pessoas que se disponibiliza a ajudar outras a pararem de beber ou familiares não são nem profissionais. Então imagina como que você está, a lacuna entre as informações científicas mais atuais e o conhecimento popular é gigantesco. É gigantesco. Por isso que quando você me ouve falar, faça que você ama parar de beber, você pode pensar que eu sou um doido. Mas isso é mentira, é bom demais para ser verdade, isso é impossível, não tem como fazer isso, porque fulano fala outra coisa. E eu vou te justificar por quê. Finalmente você vai ter a chance de entender por que dá para fazer. E da onde que eu tirei isso, e eu garanto para você que eu não tirei dessa cabeça só. Eu tirei de várias fontes de qualidade, científicas, mostrando como é que funciona, por exemplo, o que tem dentro aí dessa sua cabecinha, o que tem dentro dessa minha cabecinha, o que tem dentro da cabecinha do alcoolista. Porque isso faz toda a diferença. O comportamento, ele nada mais é do que uma representação da atividade do cérebro. Então, você entendendo como é o funcionamento do cérebro, você vai entender um comportamento. Vitor, mas não tem uma questão assim da mente e do cérebro? A mente é um produto do cérebro. A mente é um produto do cérebro, não tem diferença. Quando fala assim, mas a dependência ao álcool ela é psicológica ou física? Não faz diferença. Porque qualquer coisa que é psicológica é uma manifestação de um funcionamento cerebral. Vitor, já começou a ficar técnico. Calma, é que eu preciso te explicar o porquê desse motivo. Então a gente vai ter que ser um pouco mais profundo. Se você quiser uma explicação rasa, superficial, que não vai mudar nada da sua vida, eu não sou essa pessoa. Então já vamos colocar as expectativas em linha. Se você quer ouvir uma besteira bonitinha de ouvir, que é super simples e que você vai entender tudo, que não vai te acrescentar em nada, porque daí vai ser super fácil, você já sabe, então para que vai ouvir? Né? Então se acostuma a ouvir uma coisa um pouquinho mais profunda. E aos poucos você vai entendendo. Eu estou falando com clareza, eu estou falando devagarinho, sem usar termos técnicos aqui. Eu estou contextualizando para você. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa sua sensação de impotência, apesar de ser compreensível, ela é uma ilusão. Ela é uma completa ilusão. Primeiro porque o comportamento humano ele é muito mais decidido pelo ambiente do que pela força de vontade, pelo livre-arbítrio, pelas livres escolhas de decisões. Eu vou te dar vários exemplos ao longo desse vídeo de hoje e eu quero que você pare para refletir. Porque eu imagino que dependendo do quanto de lavagem cerebral fizeram na sua cabeça, você já vai rebater essa informação. Não, Vitor, meu Deus, mas você está falando é muito maluco. O que você está falando é uma heresia. Não é uma heresia. Não estou aqui defendendo algo abstrato, eu estou defendendo o que mostram as pesquisas sérias sobre esse assunto. E o livre-arbítrio, de acordo com a neurociência, né, que é a ciência que estuda o cérebro e o seu funcionamento, ele é uma ilusão muito grande. E muita gente poderosa sabe disso. Como é que funciona o cérebro do alcoolista perante ao álcool, quando ele começa a beber? Olha só. Há um tempo atrás, a gente tinha uma ideia de que
uma substância que tem no cérebro chamada dopamina, ela era responsável pelo prazer. Então, a gente pensava que as pessoas, por exemplo, ficam dependentes de algum comportamento errado ou uma substância porque elas estão atrás do prazer. Mas, na realidade, conforme a tecnologia foi aumentando e a gente conseguiu avaliar melhor as coisas, a gente começou a observar que a dopamina, que é esse neurotransmissor do cérebro, é uma parada, é um negócio do seu cérebro, é um mensageiro entre um neurônio e outro. Neurônio é uma célula que tem no cérebro, tá? O nosso cérebro é cheio de neurônios, que são células que fazem ele ter as funções dele. E quando liga uma na outra, a gente chama aquilo ali de sinapse, né? Um cabinho do neurônio. O neurônio é uma bolinha que tem um fiozinho que vai ligar no outra bolinha, que liga na outra bolinha, e uma bolinha que está aqui na sua cabeça liga em outra bolinha que tem um cabo que passa pela sua coluna e faz você mexer a mão. Tá entendendo? Vitor, tá, e daí? O que tem a ver isso daí? Tem a ver que é o seguinte: assim como a gente tem cabos de neurônios no cérebro que ligam um neurônio no outro, né? Conexões neurais, axônios, dendritos, né? Conexões entre uma célula e outra, e no meio delas tem uma sinapse, que é como se comunica uma com a outra. Conforme a gente vai se adaptando a experiências, a gente vai modificando o nosso cérebro. Por exemplo, conforme você está me ouvindo nessa live, eu estou mudando o seu cérebro quimicamente. Conforme você vai pensando no que eu estou dizendo e você vai adquirindo uma informação nova, vai mudando o seu cérebro quimicamente e vai ter algum lugar da sua cabeça, vai ter uma trilha de neurônios que vai ter ligado na outra e vai começar uma ligação entre neurônios que não tinha antes. Porque às vezes você está pegando o que eu estou falando e quando eu dou um exemplo, eu já pego uma parte do seu cérebro que já está construído um caminho lá e eu insiro uma nova informação, daí você liga um pedaço do seu cérebro com o outro. E aí você começa a criar conexões novas do seu cérebro, que é tipo uma memória. O nome disso é engrama. Engrama, tá? E o que tem a ver essa parada, Vitor? Você não ia falar do alcoolismo? Calma aí. Você tem que entender. Isso aqui é da onde parte o raciocínio. Então vamos lá. Quando a pessoa começa a beber, o que acontece? O cérebro, a gente tem vários tipos de memórias. Né? Tem a memória de racional, vamos dizer assim, declarativa, que você, sei lá, está estudando e aprendeu uma coisa e fala para alguém. Tem uma memória que não é declarativa, por exemplo, a memória que você tem de como dirige um carro. E tem essa memória que não é declarativa, que é parecido com dirigir um carro, uma bicicleta, ela pode também ser um tipo de memória relacionada aos hábitos. Por exemplo, uma pessoa ela adquire um hábito de beber não necessariamente porque ela adora beber. E tira da cabeça aquela ideia superficial, rasa e estúpida, por ser rasa, que limita a ideia da complexidade do alcoolismo a coisas do passado ou a faltas. Todo excesso esconde uma falta. É uma coisa bonitinha para você colocar no adesivo ou num para-choque de caminhão, mas isso é um pedacinho da história. É igual falar, um ser humano ele tem 2 orelhas. Um ser humano é muito mais que isso. E tem seres humanos que nem têm orelhas, entende? Não é o que constitui um ser humano ter 2 orelhas. Então, não é porque tem uma falta, é por causa meramente de uma parada que eu vou te explicar assim. Isso acontece para todos. Podem existir variações em outras partes, mas no que eu vou te falar agora, não tem variação. Uma pessoa só fica dependente do álcool porque o álcool, quando a pessoa vai ter uma experiência com ele ativa uma via cerebral, que é um pouco mais na parte aqui embaixo, que é uma parte não racional, que é o sistema um pouco mais emocional, que está ligado a aprendizado. E aí ele tem lá, quando ele usa o álcool, ele vai ter uma experiência que vai ativar, né? Ele vai ter uma experiência contextual, talvez numa festa, talvez num lugar, e vamos imaginar que ele teve uma experiência meramente, mais ou menos prazerosa, não precisa nem ser grande coisa. O que vai acontecer? No cérebro dele, mesmo que não seja prazerosa, isso acontece no começo, pode acontecer, porque daí se ele superar essa fase, mesmo que não seja tão prazerosa, no cérebro dele vai ter uma descarga de dopamina na via mesocórtico-límbica. Vitor, que nome feio! Eu não tenho outro nome para te dar, que não seja tão difícil, mas lembra que nessa parte de baixo do cérebro, vamos chamar então de estriado ventral, tá? É um pouco mais fácil, né? Estriado ventral é uma área que a gente tem aqui no cérebro um pouco mais para baixo, e aí o que acontece?
ativa a dopamina naquela parte quando a pessoa bebe. E aí a gente pensa, então dopamina tem a ver com prazer. Não. Quando ativa a dopamina nesse momento, o que acontece? A pessoa tem um aprendizado. O que é o aprendizado? É quando eu tenho uma percepção antes de eu ver aquilo acontecendo. Por exemplo, eu olho para as nuvens no céu e eu sei que elas estão carregadas, pesadas, né? Então o céu o dia está mais escuro, e aí eu percebo, vejo várias nuvens carregadas e eu aprendi que aquilo lá está associado à chuva. Então eu já começo a prestar atenção e ver se eu vou sair ou não de guarda-chuva. Tá vendo? Isso é o contexto mudando a sua motivação para pegar ou não guarda-chuva por um aprendizado que você teve. O álcool é mais ou menos assim. A pessoa tem aquela experiência, tem uma descarga de dopamina no estriado ventral, e aí o que acontece? Aqui que está a sacada. Na próxima vez que ela tiver, naquele momento ela vai ter associado ao contexto e ao ambiente dela, e o cérebro dela vai aprender como positivo, como interessante, como favorável, como vai criar uma coisa que não necessariamente é boa, mas vai criar uma saliência, vai criar um interesse, vai criar um impulso de buscar aquilo novamente. Porque foi uma experiência, mesmo que artificialmente, ela foi uma experiência quimicamente ligada a um aprendizado positivo. Então, o grande problema, ele está depois. Porque quando a pessoa for exposta a uma situação que está vinculada àquele contexto, ela vai sentir o quê? Ela vai ter uma descarga de dopamina antes de beber. E onde que ela vai ter essa descarga de dopamina? No estriado ventral. E tem áreas ali que estão ligadas a desejo, a vontade, ao querer. Querer é diferente de prazer. Então, o querer, tem gente que até já sente um gostinho, já fica, meu Deus, até já começa a ficar meio assim, querer. E esse querer, que também ativa a dopamina quando tem a expectativa já, porque ela aprendeu no uso anterior, ela vai pensar, poxa, eu quero, e o sistema motor dela, a parte que faz você, por exemplo, quando você pensa, levanta o braço. Sabia que antes de você levantar o braço, você já tem uma área motora suplementar que ela ativa só de você pensar em levantar o seu braço direito ou esquerdo, qualquer coisa. No seu cérebro ativa essa área antes de você mexer o corpo. Tanto que quando uma pessoa tem doença de Parkinson, essa área ela fica com menos dopamina. E o que acontece? A pessoa começa, além de ter tremores, né, ela tem rigidez muscular. Porque ela tem dificuldade, e às vezes fica até parada, porque ela tem um problema na iniciativa do movimento. Então imagina, a pessoa que tem alcoolismo, quando ela se depara com qualquer coisa que lembre que teve um aprendizado associado àquilo, vai ter uma descarga de dopamina. E ela vai entender aquilo, pode ser que o coração acelere, mas ela vai ter é como se ela já tivesse começado a iniciar o movimento. Então entenda, é muito diferente pegar uma pessoa que nunca teve um problema com álcool e falar para ela, olha, não beba. É muita diferença você se expor. Por exemplo, vai jantar com a pessoa que você ama, ela tem alcoolismo, e aí naquele dia ela prometeu para você que não ia beber. Você, beleza, formosa, quando o garçom passar com um chopp gelado, você que nem gosta muito, o seu cérebro, se a gente for olhar numa imagem, o seu cérebro vai estar lá suave. Talvez até você, quando veja a cerveja, você sinta uma coisa negativa, aversiva. Você não vai ter desejo. Seu cérebro não vai ter interesse naquilo. Agora, na pessoa que você ama, mesmo sem ela pensar em beber, a hora que o garçom passa com aquela cerveja gelada que era a preferida dele, o cérebro dele fica tipo uma árvore de Natal. Nossa! Nem sabe por quê. Nem pensou naquilo. Mas daí daqui a pouco começa. É muito doido isso porque tem estudos mostrando que principalmente visual, tá? O estímulo visual parece que é um dos mais fortes nisso. Se a gente pega, um estudo interessante que tem foi com cocaína, se eu não me engano, mas o álcool tem a mesma lógica, que é o seguinte, quando mostraram um estudo da National Geographic, tá? De 2017, de Fran Smith, ela mostrou o seguinte, esse estudo, que quando pegava uma pessoa já dependente de cocaína e passava na frente dela imagens neutras, normais, não acontecia nada no cérebro dela. Agora, se intercalasse com essas imagens uma imagem relacionada à cocaína,
durante 0,33 segundos, que não é o suficiente para ela ter consciência, né? 33 milissegundos, que não é o suficiente para a pessoa ter consciência daquilo que ela viu, o cérebro iluminava na parte do estriado ventral. Pô, o cara nem se deu conta, mas o ambiente começou a modular. E o que acontece? Ele começa assim, talvez é consciente, talvez não, mas ele começa a ficar um pouco mais voltado para ter interesse em utilizar aquela substância ou sentir desejo. De novo, então daí você olha para a pessoa que você ama e pensa, pô, o cara não quer parar de beber, ele falou que gosta de beber. Ó, querido, querida, gostar de algo é um aprendizado. Quando a gente está falando de uma substância química, gostar de algo, ele é uma coisa aprendida de uma forma doente, porque o álcool ele aumenta muito a dopamina de uma forma artificial e mexe com uma química que normalmente não é desse jeito que funciona, por exemplo, que funcionaria para alimentos, sexo, exercício físico, se reunir com amigos, com familiares, que é uma química boa para o nosso cérebro para ter comportamentos positivos. O álcool engana tudo aquilo, distorce tudo aquilo e faz a pessoa começar. E ela não entende tudo isso. Ela não entende tudo isso. Ela não olha e pensa, bom dia, família! Eu, por ter bebido álcool várias vezes, eu tive experiências que me fizeram ter um aprendizado errôneo. E aí, essa parte do estriado ventral minha, quando tem uma perspectiva de beber, ou, por exemplo, numa coisa que está associada, por exemplo, às sextas-feiras à noite, eu tenho a ilusão de que eu quero beber e aquilo motiva o meu cérebro e eu passo a não enxergar direito o resto e só enxergo a bebida. Estou doente! É óbvio que não. É óbvio que não. Porque justamente é isso que está acontecendo. Se não fosse isso que está acontecendo, ele simplesmente não existiria alcoolismo. Tem gente que olha e fala, por que não para de beber se faz mal? Por várias razões. Uma é essa, o cérebro dele não está igual ao seu. É muito mais difícil para ele tomar a decisão de não beber. Porque ele tem desejo, principalmente quando tem um estímulo desencadeado. Que estímulo é esse, Vitor? Como a pessoa bebe em vários contextos repetidos ao longo da vida, pode ser um estímulo de o dia da semana, um sentimento, né? Por exemplo, se ele vê que você fica muito mal quando ele bebe, ele vê que, puxa, estou incomodando a minha família, eu vou tentar não levar problema para eles. Então ele vai sentir vergonha, culpa, que pode estar ligado a quê? A um aumento da atividade no estriado ventral. E isso a gente observa o que no comportamento? Desejo de beber. E a pessoa começa a acreditar que a identidade dela é o comportamento dela. É muito louco, presta atenção nisso. Ela começa a acreditar que a identidade dela é igual ao comportamento que ela está tendo. Porque é uma loucura você imaginar que, o comportamento que eu estou tendo não corresponde a quem eu sou. É uma loucura, mas é verdade. É estranho, é complexo, mas é a mais absoluta verdade. A gente tem uma relação bilateral, uma relação bilateral, acho que a palavra é essa, com a nossa identidade e os nossos comportamentos. E isso pode ser um problema ou uma solução, né? Dependendo do lado que você vai usar. Uma pessoa que bebeu durante muitos anos, ela vai ter uma confusão de que eu gosto de beber, eu vou morrer bebendo, eu gosto de beber. Mas é uma confusão da identidade dela com o álcool. E com o querer, com o jeito que o cérebro dela está. E com o tempo, quanto mais repete essa interação com o álcool, esse consumo de álcool, esse comportamento vai ativando e construindo um engrama neural, cabos de neurônios, né, uma memória que é física, né, muda o cérebro, que vai mais para o estriado dorsal. Arrogância e orgulho tem a ver com a doença? Cara, arrogância e orgulho não tem a ver diretamente com a doença, mas tem a ver com o contexto também. Por exemplo, imagine você que você adora usar o cabelo preso. Adora, você acha bonito, você acha bom, você acha legal. E daí, de repente, as pessoas que você ama começam a dizer que usar o cabelo preso é horrível, é errado, que você deveria querer usar sempre solto.
que é feio usar o cabelo preso. Aí você vai olhar e você não tem a percepção de que elas têm. Você não concorda com elas, você começa a se sentir até criticada, acusada e que por capricho estão querendo limitar a sua liberdade. Como é que você acha que você vai agir? Eu imagino que você talvez prenda o seu cabelo escondida, ou você comece a ter uma postura defensiva, falando, peraí, eu coloco meu cabelo como eu quiser, qual o problema? Tá entendendo? Então a arrogância e o orgulho tem a ver mais com a falta de conexão e com uma dificuldade de ter autoestima. Nesse contexto, né, de ter um status social, porque todo mundo tem necessidade humana de se sentir importante e livre. Então, quando você começa a criticar, a fazer a pessoa se sentir criticada, de novo, não interessa se você tem razão, interessa como ela está enxergando o problema. Porque além dessa mudança do estriado ventral, do aprendizado, dessa memória, por isso que a pessoa não pode voltar a beber moderado. Por isso que ela não pode voltar a beber moderado, porque você não desaprende uma memória dessas. Você não desaprende a andar de bicicleta. Tá entendendo? Você pode desaprender a fazer manobras, mas você não desaprende a coisas mais delicadas. Mas você não desaprende a andar de bicicleta, a dirigir um carro. Por isso que quando a pessoa voltar a beber moderado, esse circuito vai fortalecer muito mais rápido. Tá entendendo? E além dessa mudança no estriado ventral, estriado dorsal, dessa mudança da dopamina que tem a ver com a motivação para agir, não com prazer, é separado, querer e gostar é separado. A pessoa pode querer beber e beber chorando. Ela pode querer beber, e muitas pessoas fazem isso. Aí no dia seguinte, não deveria beber, mas bebe de novo. Por quê? Porque querer e gostar são coisas diferentes e o querer, muitas vezes, ele é muito mais forte do que o gostar. É tipo assim, você já pensou numa viagem que você queria fazer? Eu vou fazer uma viagem de férias e vai ser maravilhosa. Daí você ficou naquela expectativa muito boa. Daí chegou lá, foi meio... meia boca. Porque é natural. A nossa expectativa, muitas vezes, ela pode ser maior do que a real experiência daquilo. Então, querer e gostar é separado. Só que a pessoa que você ama não estudou tudo isso. Ela não vai chegar e falar pra você, olha, eu quero beber, mas eu não gosto de beber. Porque ela nem percebe isso. São detalhes que você está tendo uma informação privilegiada. Porque além dessa mudança no sistema de recompensa cerebral, ela também tem uma diminuição na atividade de duas áreas do cérebro que são responsáveis por você ter simancol. Que é o quê? Você perceber o que o seu comportamento está fazendo, de você se dar conta dos erros que você está cometendo. Aí você olha para o alcoolista e ele começa a culpar os outros ou culpar o mundo. E você pensa, olha como essa pessoa é um ignorante, como ele é um egoísta, como ele é um safado sem vergonha, ele culpa os outros, ele não reconhece os erros dele. Pega uma imagem cerebral dele, você vai ver lá que pelo consumo crônico do álcool, mesmo em sobriedade, nas primeiras semanas, a gente vai perceber ali uma diminuição da atividade do córtex cingulado anterior, que está relacionado à autocrítica. Então tá o quê? Ele tem menos autocrítica. E também uma região da ínsula, que quando associa essas duas coisas, ele começa a se dar conta das coisas ao redor, ele começa a perceber o impacto do que ele está fazendo nos outros. Então, com o alcoolismo ativo, ele vai ter menos percepção, menos simancol, e ele vai parar ele vai ter mais dificuldade de reconhecer que tem um problema, e ele vai ter menos percepção de como as atitudes dele estão afetando os outros. E aí você vai chegar lá, principalmente, reconhecimento facial. Tem estudos bem interessantes mostrando que um alcoolismo ativo faz a pessoa ter menos ideia, por exemplo, se as pessoas ao redor estão com cara de brava ou estão tristes. Porque o reconhecimento facial, ele além de ter o córtex visual, que é responsável por a gente ver a coisa, tem também um processamento de informação que faz a gente constatar que aquilo que eu estou vendo é uma pessoa que está triste, que aquilo que eu estou vendo é algo que não está legal, que aquilo que eu estou vendo é o meu filho se afastando de mim, que aquilo que eu estou vendo é minha esposa que está desinteressada. Então a pessoa, quando está com o alcoolismo ativo, ela fica com menos empatia. Não porque é um sem vergonha, mas porque é o cérebro dela que está sendo exposto a esse caldeirão todo atrapalhado. É o cérebro dela que está todo atrapalhado.
E você vai olhar para ela, às vezes é uma pessoa que está de terno indo trabalhar e que trabalha bem, mas bebe pra caramba. Aí você olha e pensa, mas ele não está na sarjeta, então ele não está doente. Pois é. É a lacuna que existe gigantesca entre o senso comum e a ciência básica. E quem se aproveita dessa lacuna? Posso te falar quem se aproveita dessa lacuna? A indústria do álcool, que tem um envolvimento completamente político. Você acha que as políticas de saúde pública são relacionadas à saúde? Eu já aprendi há muito tempo que não tem nada a ver com saúde. Nada a ver com saúde. Nunca teve. Nunca teve. Eu acho até que talvez nunca vá ter. Por exemplo, 15% do lucro da indústria do álcool vem de menores de idade. A maioria dos menores de idade já tomou um porre, né? Maioria, em alguns cenários, né? E o que acontece? Se uma pessoa começa a beber antes dos 15 anos, ela tem 6 vezes mais chance de desenvolver um alcoolismo. E aí você vai olhar e vai falar, ele teve vontade de ser alcoolista, né? Tá entendendo? Se comparar com as pessoas que começam a beber depois dos 21 anos, quem bebe antes dos 15 tem 6 vezes mais chance de ser alcoolista. E eu vou te assustar um pouco agora com o impacto que os poderosos têm, que a maioria tem, mas depois eu vou te mostrar que isso não é impedimento. Por exemplo, existe olha só como não é a decisão das pessoas, é o comportamento que é diferente, é o contexto que muda. Por exemplo, ocorreu no Rio de Janeiro, e até foi publicado, tá? uma medida de redução de violência. Tá? Foi publicado no American Journal of Public Health. Tá? Que restringiram o fechamento dos bares num bairro lá do Rio de Janeiro, muito perigoso, às 23 horas da noite. Bares que antes tinham um funcionamento 24 horas. E isso resultou numa diminuição de 44% nos homicídios. E aí vem você falar do livre-arbítrio, né? Foi uma pequena medida, que não teve a ver com motivação de ninguém. Uma pequena medida do ambiente. O ambiente é muito, muito, muito mais forte para moldar o comportamento de alguém do que uma pessoa que diz, não, eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio, eu decido tudo o que eu faço. Não, você é um mero mamífero produtinho do seu contexto, que você imita muitas vezes a moda, né? O seu penteado não era a mesma coisa que era se você já era adulta nos anos 90, não é igual agora. E não vem me dizer que foi você que quis fazer esse penteado. Não foi. As roupas que você está usando agora já eram previstas há muitos anos. A moda é cíclica. Por quê? Porque as pessoas são extremamente influenciadas pelo contexto. Tanto que se você se vestir muito diferente, as pessoas vão te olhar, estranhar, talvez até se afastar de você. Não, Vitor, mas é porque é senso de estética. É coisa alguma. Não é nada. É você achando que você é um animal muito livre para pensar, que dono de si. Não é. Você está sendo manipulado pelo contexto, pelo ambiente, que é muito mais forte. Se você vive no meio de pessoas que só reclamam, se fazem de coitadas, o alcoolismo não tem solução, você vai tender a acreditar nisso. Se você vive próximo de pessoas que buscam olhar para soluções, com realismo, não com ilusão, com responsabilidade, não com vitimização, você vai tender a se contaminar por isso. Né? Tem vários estudos mostrando isso, que é a ciência da conformidade psicológica. Inclusive, tem um estudo muito interessante que mostra isso, que num hospital, tá? Deixa eu ver onde é que foi esse hospital, só um segundinho que eu quero te dar uma informação quente, tá? Num hospital, foi Anne Thorndike, um hospital em... Bom, foi um artigo publicado no American Journal of Public Health, em 2012. Essa médica... foi no Massachusetts General Hospital, em Boston. Olha o que essa médica fez. Ela percebeu que as pessoas estavam bebendo muito refrigerante e quase não bebiam água.
e ela teve uma sacada. Ela fez um pequeno, ela não fez nenhum cartaz falando: olha, o refrigerante faz mal, a água faz bem. Ela não falou uma palavra. Ela simplesmente fez uma mudança na disposição da água. Por exemplo, as pessoas terminavam de pegar a comida no refeitório e tinha lá um monte de refrigerante para ela pegar. Ela pegava refrigerante, mas tinha... E a parte que tinha água mineral, ela era um pouco mais afastada, alguns metros distante. O que ela fez? Ela não mudou os refrigerantes de lugar, mas ela acrescentou muito mais locais para pegar água. Muito mais fácil de pegar. E não falou uma palavra para ninguém. Olha que doideira. Automaticamente, o número de refrigerantes no hospital, de pessoas, de vendas, né, em 3 meses, caiu em 11%. E as vendas de água aumentou em 25,8%. E aí vai dizer, ah não, mas as pessoas, elas adoram tomar, não tem como fazer uma pessoa mudar sem ela querer. Ah, mas que milagre foi esse? Que fez várias pessoas não tomarem refrigerante e tomarem água. Que milagre foi esse? Foi o milagre do ambiente. Foi o milagre do ambiente. E aí você vai me dizer assim, Vitor, então nós estamos ferrados. Você acabou de dizer que o ambiente é o mais poderoso, que mexe com o cérebro da gente. Você acabou de dizer que o governo não está nem aí para a saúde, ele tem muitos interesses políticos. Isso não é culpa de uma pessoa específica. Mas que o governo tem muitas dificuldades de implementar políticas boas de saúde para proteger as pessoas contra o alcoolismo. Então a gente está abandonado no mundo. Então o familiar tá ferrado, não tem o que fazer, acabou a live, tchau. Não, não é isso. Não é isso. A gente tem uma hierarquia de quanto o ambiente nos influencia. E essa hierarquia, ela tem uma mudança, ela tem assim, ó, quem é que faz mais diferença, tá? Quem que faz mais diferença? E aí constataram o seguinte nessa pesquisa, que a ordem de prioridade, né, os 3 primeiros ambientes que influenciam são, em primeiro lugar, os mais próximos. São as pessoas que têm uma relação próxima. Ai, Vitor, então ferrou, os amigos do bar têm uma relação mais próxima do que eu. Não, não tem, não confunde parceiro, amigo de copo com proximidade. O cara passou uma vida inteira e, ó, você pode ver, eu conheci muitos alcoolistas que pararam de beber e, ó, dá pra contar centenas, vamos dizer assim, ó, talvez até milhares. Dá pra contar nos dedos quantos continuaram considerando os amigos de copo amigos. Não são pessoas próximas. Têm interesses em comum, não são pessoas próximas. Pessoa próxima é quem vai visitar no hospital se ficar mal. Pessoa próxima é você que está ouvindo isso e tem mais cabeça. Não é os bobão que vão lá beber com ele. Tá entendendo? Então, primeira fonte que influencia mais a nós. Pessoas próximas. Depois, a maioria. Né? A maioria, tipo assim, olha todo mundo. Ah, mas todo mundo bebe. Não, metade da população brasileira, segundo o LENAD, né, que é um estudo da Unifesp para avaliar o consumo de álcool e drogas no Brasil, mostrou que metade da população brasileira adulta não bebe nem uma vez por ano. Doido, né? Isso mostra 2 coisas. Que metade das pessoas não bebe e que quem bebe, bebe pra caramba. Difícil, a minoria bebe normal. O social, não, a maioria que bebe mais do que deveria. A maioria que bebe pesado, não bebe pra brincar, bebe de uma forma errada. Bebe de uma forma prejudicial. É doideira, né? Então, às vezes, na bolha social, você não percebe que não é a maioria que bebe assim. E em terceiro estão os poderosos. Então, primeiro, são as pessoas mais próximas. Segundo, a maioria. E terceiro lugar são os poderosos. Quem que são os poderosos? Poderosos são figuras de autoridade. Ou, sei lá, figuras vistas como de autoridade. Tipo assim, a polícia, uma figura de autoridade. Ó, não pode beber e dirigir. Então, algumas pessoas tendem a não fazer isso. Outras tendem a dar o seu jeito, mas respeita porque, né, os poderosos têm poder, né? Ou figura de autoridade, tipo médico. Aí você vai lá e fala, não, eu vou levar o meu marido, ele não quer parar de beber, eu vou levar ele pro médico, porque o médico ele tem um conhecimento e vai fazer ele mudar.
De repente pode acontecer, muitas vezes é melhor que nada. Mas como eu já te falei, a maior parte dos médicos não está treinado para lidar com isso, não faz a mínima ideia e olha, não saber lidar com uma coisa não só pode não dar um efeito positivo, como pode causar um efeito negativo. Esse que é o problema. Fazer alguma coisa nem sempre é melhor do que não fazer nada. Se você não sabe o que está fazendo, às vezes é melhor você não fazer até você aprender. Mas muitos profissionais se acham tão autoritários e que sabem as coisas que eles causam uma piora no paciente. E aí você, sem saber para quem você vai encaminhar o seu familiar, você encaminha para a pessoa errada, volta pior e você vai lá e coloca a culpa no seu familiar. E mesmo se o profissional for maravilhoso, de novo, olha a hierarquia. Os mais próximos, a maioria e os poderosos. Isso se ele ir com a cara do profissional. Se ele ir com a cara do profissional e o profissional acertar. Que tem disso, você sabe, né? Não adianta ser bom. Às vezes tem também essa coisa de, não fui com a cara da pessoa. Então olha só o quanto você, quando você fica colocando todas as expectativas numa fonte externa a você está se sabotando. E daí fala, Vitor, mas como é que você aprendeu que dá para ajudar alguém a parar de beber? Sim, um profissional fazendo a coisa certa, usando técnicas, por exemplo, como a entrevista motivacional, que é o que mais tem evidência científica de melhora para tratamentos de dependência de álcool e outras substâncias, ou qualquer outra resistência em saúde e mudança de comportamento em geral, quase ninguém tem esse treinamento, mas é a entrevista motivacional. E a outra coisa é a seguinte, quando eu trabalhava com os pacientes resistentes, quem ouviu a minha história já, lembra lá, como é que eu atendia eles? Em grupo. Em grupo. E o que tem, Vitor? Qual que é a diferença? Em grupo, eu não usava a minha figura de autoridade para mostrar para eles que eles estavam errados. Eu usava técnica para que eu usava a força de um no outro, né? Gerenciando as interações do grupo. E aí eles, entre pares, né, pessoas mais próximas, eu usava esse poder. Olha que malandro, olha que malandragem. Pega essa malandragem. Eu usava esse poder do grupo. Eu não era eu. O Vitor agora é o dono do grupo. Eu não, era malandro. Aprendi tecnicamente. Eu deixava eles usarem a força de cada um. Só que eu, claro, eu estava coordenando aquilo. Eu estava estrategicamente colocando as discussões de uma forma sutil. E quando vi, eles estavam um convencendo o outro, um se convencendo e examinando por que eles precisavam parar de beber. Por isso que pessoas que não queriam parar de beber começavam a querer parar de beber. Por quê? Porque tinha uma influência das pessoas próximas utilizando uma interação social específica. E você, para fazer quem você ama parar de beber, não é só a interação social que você tem como ter. Num grupo de tratamento, por exemplo, a gente tem a oportunidade só da interação social. Naquele ambiente muito restrito. Agora você, que talvez não precisa nem morar com a pessoa, mas você tem um relacionamento com ela. Não é só uma conversa, você é uma pessoa muito mais próxima. Então, a sua oportunidade de ação é muito maior do que só falar alguma coisa. Então, a gente consegue utilizar estratégias tanto de comunicação, baseadas em entrevista motivacional. Mesmo sendo leigo, você não precisa ser um profissional para fazer isso. Né? As minhas alunas aprendem isso muito, muito, muito bem. E você também pode usar técnicas comportamentais que vão mudar o contexto e vão mudar as contingências do ambiente que vão fazer com que esse sistema de recompensa cerebral comece a ter uma descarga de dopamina diferente. Como é que vai ser isso? Tem muita coisa para falar sobre isso e eu vou falar mais na semana ACA. Mas você vai, por exemplo, quando a pessoa, por exemplo, ela bebe e gosta, é um exemplo genérico, tá? Isso se aplica em qualquer cenário, mas eu vou usar um cenário específico que pode não ser o seu, tá? Pode não ser o seu, você tá entendendo? Que tem centenas de pessoas assistindo a gente aqui pelo Facebook, Instagram, YouTube. Então eu vou usar um exemplo que talvez não seja o seu, tá? Porque tem muita gente aqui. Tá bom? Então eu vou usar um exemplo para contextualizar. Se ele não se aplica a você, só escuta. Tá bom? Olha só. Então, a pessoa ela bebe na sexta-feira à noite. Ela sai para beber no bar. E daí você fica preocupada, igual a Maria, né? Que é uma aluna minha, que conseguiu fazer o marido parar de beber depois de 18 anos casada com ele. E as coisas estavam indo de mal a pior. Ela achava que ele nem amava ela mais.
E ela, no desespero, ela via que ele começava a beber, não parava mais, ele chegava às vezes até a desmaiar, cair na mesa, assim, era uma coisa muito difícil. Ela começou então a ir com ele no bar para tentar controlar a quantidade de bebida dele. Se a gente pensar no senso comum, né, no intuitivo, a gente consegue entender a Maria, né? Faz sentido, logicamente, sem ter conhecimento nenhum, não é? Você está ansiosa, você vai... E quando ela ia com ele ao bar, ele realmente, na maioria das vezes, ele controlava um pouco mais. Por quê? Porque ela servia como uma espécie de freio. Só que ela voltava dirigindo, para ele não dirigir. Então ele se sentia mais tranquilo também para beber. Só que aí ele avançava menos o ponto porque ela já falava, tá chegando 2 da manhã, vamos para casa. Ela deixava beber um monte, mas é um pouco menos do que ele beberia sem ela. Ela acha, pelo menos, né? Difícil calcular, mas ela achava isso. Só que ela fez isso por muitos anos e nem sempre dava certo e ela não via por que as coisas não mudavam. Ele não queria saber de parar de beber, não tinha jeito na cabeça dela. Só que olha por que isso não funcionava. Por quê? Uma das coisas que cria um engrama neuronal, uma memória ligada ao consumo, o hábito de consumir o álcool e o alcoolismo, é o ambiente. É o ambiente. A pessoa geralmente, a maioria das pessoas, elas não bebem para ir fazer uma coisa que elas não gostam. Elas bebem esperando se colocar numa situação que seja benéfica, prazerosa. Quanto mais elementos prazerosos, melhor. Por exemplo, a pessoa bebe e vai encontrar os amigos. Um ponto prazeroso. Pô, amigos que ele, né, mesmo que são só colegas. Aí vai num lugar que ele gosta. Sei lá, um lugar que ele conhece, então, um lugar agradável. E tem música. Então, são coisas que estão aumentando o contexto prazeroso, potencialmente prazeroso. Olha só, então, se a gente considerar a Maria, quando ela ia no bar com o marido dela, ela estava sendo um contexto prazeroso relacionado à bebida. Não importa o que ela dissesse, ela poderia estar com ele xingando ele. Mas ela estaria sendo um contexto que o cérebro dele, na parte não racional, estaria associando à bebida. Então, além de quando ele vê ela, ele ia sentir mais desejo de beber, ela estaria reforçando nele o alcoolismo e ela estaria reforçando nele a ideia, o pensamento de que beber não é tão ruim. Porque olha, Maria, a gente saiu já 30 vezes. Tudo bem, eu dei PT, eu passei mal durante 5 vezes. Mas nós saímos 30 vezes. 25 vezes eu só fiquei com muito sono e quase desmaiei na mesa. Então eu não vejo problema em beber. E você sempre foi comigo beber e nunca reclamou. Você me conheceu assim? O que está mudando agora? Resolveu por um capricho seu querer que eu mude? E aí ela foi lá, pedia conselho para alguém, dizia para não, mas você casou assim, né? Você não tem como mudar ele. Se não quiser, você abandona. Ou você aguenta isso aí ou você vai embora. Mas a Maria não foi boba, né? Ela ama o marido dela, amava ele. Só que ela estava numa situação muito crítica. E o que acontece? Ela começou a mudar. Uma das coisas que ela fez foi não ir mais no bar com ele para tentar controlar o quanto ele bebia. Isso foi uma parte do que ela fez. Para começar a condicionar, entendendo as regras do jogo. Porque daí ela não estava mais agindo só pelo senso comum, pelo que é intuitivo. Ela começou a entender como é que funciona o cérebro dele e ela começou a agir baseado nesse entendimento. Porque quando você vai tentar fazer quem você é parar de beber sem entender como é que o cérebro funciona, você está indo para a guerra com equipamento de jardinagem. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: é melhor você ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. E quando você tenta fazer quem você é parar de beber sem entender o básico sobre como que os hábitos e os comportamentos humanos funcionam, como que o cérebro reage a isso e como é que funciona esse negócio de querer beber e sentir prazer em beber, aí você começa a fazer o quê? A achar que tem que achar uma pílula mágica para dar? Ou achar que você vai levar a pessoa para ser corrigida, igual leva um carro num mecânico e depois vai voltar para o mesmo contexto e tudo vai melhorar?
Não existe isso. Aí você tem que escolher se você prefere continuar na guerra com equipamento de jardinagem, né? Um jardineiro na guerra, ou se você quer ser um guerreiro num jardim. Eu prefiro ser um guerreiro num jardim. Já foi feito. E a outra coisa é, quando você sentir que a sua luz é muito pequena, eu quero te dar a proporção. Recentemente foi conseguido coletar uma imagem de um buraco negro aqui na nossa galáxia, na Via Láctea. E esse buraco negro, ele é tão maior que o Sol, que para proporcionar a dimensão do quanto ele era maior que o Sol, tiveram que fazer uma edição de imagem mostrando o Sol é quase microscópico perto desse buraco negro. E esse buraco negro está tão longe da gente que ele nem nos afeta. Então aí quando você sentir que a sua luz é pouca, é pequena, eu quero te fazer uma pergunta. O Sol não é nada. O Sol é um negocinho, uma estrelinha pequenininha. E o Sol faz diferença na nossa vida? Não teria vida sem Sol, né? Então, para de diminuir o poder que você pode ter. Você não tem, provavelmente se você não tem hoje, é porque tem muita coisa que você nem sabe que não sabe. Eu aposto que a maioria que está me assistindo aqui me conta se é verdade ou não. A maioria das coisas que eu falei aqui você nunca nem imaginou. Você não sabia. Nunca tinham te falado. Mesmo se você já tenha passado por vários profissionais, por vários locais, nunca tinha ninguém falado. E a maioria do que eu te disse hoje. E a maioria do que eu falei, eu expliquei a fonte de onde eu tirei. Quer dizer o quê? Você pode anotar? Pode procurar. Eu não estou escondendo, eu não estou inventando. Tá entendendo? Você pode fazer a prova real. Então, sempre que alguém te disser assim, olha, não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, fala assim, ó, me mostra a fonte dessa informação. De onde é que você tirou? Legal, não, entendi, você quer me ajudar, você é uma pessoa bem intencionada e capacitada para isso. Mas eu, como sou uma pessoa que gosto de aprender também, eu gostaria que você me citasse a fonte dessa informação. Aí vai ter que achar um artigo científico mostrando, olha, que realmente, não é possível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Não vai encontrar esse artigo, porque ele não existe fora da cabeça de gente que não sabe o básico sobre o comportamento humano. Mas quem interessa saber, sabe. Por exemplo, a indústria do álcool sabe. Por que você acha que tem aquelas figuras feias atrás do cigarro, mas não tem da cerveja? Por que você acha? Ah, não, é que a cerveja não faz mal. Nossa, mas tem vários médicos que dizem para beber moderadamente. Sim, não faz nem 50 anos que tinham médicos que diziam para fumar. Diziam que fumar fazia bem para os nervos. É que você não entendeu que no final das contas, no final da noite, você está sozinha. Se você ficar dependendo só da informação, essa é a medicina do futuro. A medicina do futuro não é o que pensavam antes. A medicina do futuro, as pessoas vão ter os seus problemas todos resolvidos por alguém externo, que vai chegar um robô e vai achar uma gotinha que vai curar todo mundo. Não, isso aí é a medicina dos seus sonhos, não existe, isso não é a realidade. A medicina do futuro, ela é baseada na colaboração. O médico não é uma pessoa que vai resolver os seus problemas. Ele vai te dar informações e te capacitar. E você vai ser uma pessoa que vai ter conhecimento para poder decidir e até para poder identificar quem é a pessoa capacitada para te ajudar. Porque eu não vejo outra forma de você conseguir ter qualquer tipo de saúde mental, inclusive. Sem a básica de você entender um pouco. Você não precisa ser nutricionista para entender de dieta. Você não precisa ser psicóloga para entender como fazer quem você vai parar de beber e neurociência básica e técnicas comportamentais básicas validadas cientificamente. Você não precisa ser psicólogo para saber disso. Não é mesmo? Ou precisa? Agora vai dizer, você sabe que não pode comer pastel todo dia, toda hora. Não pode se alimentar só de salgadinho. Você sabe que não pode. Tem que comer fruta, tem que comer vegetal. E você nem é nutricionista. Está entendendo a importância de você começar a valorizar a informação sobre saúde mental em geral? E mais ainda, você que está sofrendo com o alcoolismo de quem você ama, você vai colocar a sua mão e a sua vida na frente, a sua vida na opinião que saiu das vozes da cabeça de qualquer um. Que está lá
E eu vou dizer para você, o meu discurso, ele é tendencioso. Ele é tendencioso, não é neutro. O meu discurso não é neutro. Eu defendo a ideia de que o caminho de fazer quem você ama parar de beber, ele é positivo, ele tem esperança, ele não é fácil, não é mágico, mas você tem esperança, se você estiver comprometido a fazer, vai fazer bem para você. Né? E você tem condições sim de fazer quem você ama parar de beber, mesmo morando longe. Porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Então esse é o meu viés, eu vou puxar essa sardinha. Você pode ouvir outras pessoas dizendo, olha, a minha opinião é de que não vale a pena. Eu te deixo livre para pensar se vale ou não a pena. Mas eu acho que essa liberdade ela só existe na medida em que você entende que existe uma opção. No momento em que alguém fala para você que é só ele querer, você é codependente, não tem o que fazer, essa pessoa está muito mais preocupada em ter razão do que te dar as opções necessárias. Porque talvez ela nem saiba que existem opções. E no final das contas você está sozinha, né, na sua vida. Ninguém se importa mais com a sua vida do que você. Ninguém mais. Não adianta você pensar que alguém vai vir e vai me salvar. Não vai, cara. Não vai. Você não é criança, você não é bebê. Não dá mais. Se isso é importante para você, começa a selecionar quem que você vai ouvir. Espero que com essa live você tenha começado a entender por que é possível sim você fazer quem você ama parar de beber. Né? Te trouxe artigos, te trouxe explicações lógicas. Só você observar ao redor. Que você vai conseguir perceber que você não é tão livre assim, que o contexto importa, que o ambiente importa. Quer mudar o seu comportamento? Vitor, mas eu entendi, me deu esperança. Mas daí eu assisto uma live sua, depois eu vou embora, depois eu perco a esperança, parece que se esgota. Eu vou te falar, você quer mudar a sua mentalidade? Muda o seu ambiente. O que é o seu ambiente? É o tipo de live que você assiste, é o tipo de conteúdo que você se expõe, é o tipo de pessoas que você resolve compartilhar a sua vida e trocar ideias. Não tem como fugir muito disso. Se você se associar a pessoas que são negativas o tempo todo, a maior parte do tempo, não dá pra fugir de todas as pessoas negativas, né? Não dá. Não dá. E às vezes até a pessoa precisa da sua ajuda e você quer ajudar ela. Mas é importante você também ter momentos em que você se associa com pessoas que têm uma cabeça que está voltada à solução. Que não se entregam nas dificuldades. Que não pensam assim, mas um casamento com um alcoolista é difícil. É difícil, é claro. Mas se você me mostrar um casamento que é fácil, eu acho que você deveria levar ele para o Fantástico, para o pessoal estudar. Porque eu nunca ouvi falar disso. Se relacionar não é fácil. Isso é ser parte da solução. Ser parte da solução, por exemplo, é você ajudar outras pessoas, divulgando esse conteúdo. Compartilhando, tirando um print, botando nos stories, chamando todo mundo para participar. Né? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve, curte. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!